Fala galera, hoje é dia de Senhor Milagre. É uma história da DC, escrita por Tom King e desenhada por Mitch Gerads no ano de 2017. Scott Free é o Senhor Milagre, um personagem dos Novos Deuses, mas que vive na Terra com a sua esposa, a Grande Barda. Ele é o maior escapista do mundo, mas o problema acontece quando ele pode finalmente ter encontrado uma armadilha tão complexa que nem mesmo ele pode escapar. Para entender essa HQ, não é necessário ter uma bagagem de leitura de quadrinhos, mas é interessante conhecer quem é o Senhor Milagre e os Novos Deuses. Para isso, eu já fiz vídeo aqui e vou deixar os links na descrição. Outra coisa importante para entender essa história é perceber como tudo aqui pode ser uma grande metáfora, então presta bastante atenção no final de tudo. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros, então se você quiser participar e se tornar um membro do canal para ganhar algumas recompensas exclusivas, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com uma tentativa de suicídio. Scott Free, o Senhor Milagre, cortou os pulsos e sangue escorre no banheiro da sua casa. Scott é levado às pressas para uma sala de emergência num hospital e ali ele se recupera enquanto na TV passa reprises do seu próprio programa onde ele escapa de qualquer coisa. Recuperado, Scott vai para casa com a Grande Barda e naquela noite ele recebe a visita do seu irmão Orion, que surge lhe dando socos repetidamente, dizendo que aquilo era para lhe ensinar, ordenando que se levante depois de cada golpe. Mas Barda o rejeita e expulsa Orion de lá. No outro dia, como o Senhor Milagre e vestindo além da sua máscara um grande sorriso e pose de felicidade, ele vai no talk show de Gordon Godfrey, onde conta que aquilo dos pulsos não foi nada, era ele fazendo mais um dos seus truques, era algo para escapar da morte. Depois disso, ele tem um encontro com o seu pai, Isaiah, o Pai Celestial, que se lamenta por não poder ter aparecido antes, mas é que o conflito entre Nova Gênese e Apocalipse está cada vez pior porque Darkseid conseguiu a equação antivida. A percepção da realidade por Scott está meio abalada. A frase Darkseid surge toda hora na sua mente, e todos os momentos onde ele se sente de algum modo incômodo parecem ficar distorcidos. Scott conversa com seu velho amigo Oberon, que lhe mostra um novo dispositivo de fuga, enquanto ele lhe conta uma piada bizarra sobre um garoto que desenhava a verdadeira face de Deus. Nesse momento, a Grande Barda surge, dizendo que não gosta que Scott fique sozinho ali no seu estúdio. Mas ele não tá sozinho, o seu grande amigo Oberon estava ali. Acontece que Oberon morreu há um mês, devido a um câncer na garganta causado pelo fumo de charutos. O seu melhor amigo estava morto, e aquela visão era algo só da sua cabeça. Mais tarde, Scott recebe uma ligação de Orion através da caixa materna, dizendo que o Pai Celestial foi morto por Darkseid. Agora, o Senhor Milagre e a Grande Barda eram necessários na guerra. Mas antes de partir, Scott diz que não tá bem. Tem algo de errado com ele. Ele tá vendo coisas que não existem, tá sentindo coisas estranhas. Então nesse momento, a Grande Barda faz o mesmo que Orion fez e lhe dá um tapa, o derrubando, dizendo para que ele se levante e enfrente o problema agora de cabeça erguida. Em Nova Gênese, o Senhor Milagre é um dos principais generais do agora novo Pai Celestial Orion, e ele é enviado para vários locais diferentes, sempre com Scott aceitando e dizendo apenas que sim. Depois das batalhas exaustivas, Senhor Milagre e Grande Barda são chamados na presença de Orion, onde Magnetron, o braço direito do novo líder, diz que devido aos conflitos recentes, o tribunal reestabeleceu algumas formalidades como se ajoelhar na presença do mais novo Pai Celestial. Barda se ajoelha, enquanto Scott não gosta dessa nova ordem, mas com relutância ele é puxado pela sua esposa para obedecer. Com isso, Orion agradece e diz que tem uma missão importante.
Existem muitas baixas dos seus soldados porque as forças de Darkseid têm uma general muito poderosa. Ele tinha deixado Scott e Barda de lado por ser alguém que eles conhecem muito bem, mas agora já não tinha o que fazer. Orion então ordena que Sr. Milagre e Grande Barda matem a Vovó Bondade. Durante aquela noite, Scott é visitado por Metron, angustiado, que passa a repetir a frase: "Você não deve conhecer o rosto de Deus." Scott tenta contar isso para Barda, mas ela prefere dormir nesse momento. No outro dia, então, eles partem até o encontro da vovó, e quando ela os vê, os trata como seus queridos netinhos e os convida para comer gelatina enquanto conversam sobre um possível tratado de paz. Mas Orion os enviou ali para matá-la. Então, durante aquela noite, Barda e Sr. Milagre saem da sua tenda e entram na casa da vovó, mas ela os esperava. A vovó atira em Barda, enquanto puxa Scott para conversar, lhe dizendo que sabe que Metron o visitou na noite anterior e sabe que Orion os enviou para matá-la, porque o próprio Orion já tinha contado isso para ela, e para quando isso acontecesse, a vovó matasse os dois. Mas ela diz que não poderia fazer isso com os seus netinhos, principalmente com ele, com o seu menino Scott. Inclusive, ela comenta que a profecia que diz que Darkseid seria morto pelo filho e todos acreditavam ser Orion, na verdade poderia se tratar do Sr. Milagre, criado como filho do tirano. Só que antes de continuar a conversa, a Grande Barda a golpeia na cabeça, matando a Vovó Bondade. Para Barda, isso é um alívio por tudo que a vovó fez com ela na infância, todas as torturas. Mas para o Sr. Milagre, isso é uma negação. Ele se engana achando que existia alguma decência na vovó. Então seu sentimento sobre isso é um pouco conturbado. Naquela noite, o forrageador aparece na casa de Scott, dizendo que Orion tá matando seu povo, os insetos, os usando como frente de batalha descartáveis. Por isso, o forrageador diz que prefere seguir as ordens do Sr. Milagre, que é o general que mais poupou insetos até hoje. Mesmo Scott dizendo que seguir as suas ordens é a mesma coisa que seguir as ordens de Orion, infelizmente. Mas nesse instante, Magtron surge e destrói o forrageador por ter sido instruído a não conversar com o Sr. Milagre. Em Nova Gênese, o Sr. Milagre conversa com Orion, dizendo que teme que a equação antivida tenha se apossado dele e até mesmo de Orion também. Isso explicaria o comportamento estranho deles recentemente. Como resposta, Orion pergunta se ele já viu o rosto de Deus e começa a lhe dar socos. Scott fica no chão sangrando, enquanto Orion continua perguntando o mesmo e continua com as agressões, dizendo que ele já viu e isso o ajudou muito. Então ele diz que vai ajudar Scott e tira o seu capacete, dizendo para que o seu irmão olhe, porque aquele é o rosto de Deus. Depois desse espancamento, Scott se recupera quando Magtron surge dizendo que ele é declarado inimigo do povo de Nova Gênese agora, e ele tem uma escolha: execução ou julgamento. Scott escolhe julgamento e escolhe a sua casa como local, porque ele tem outras coisas para fazer, como uma apresentação na TV. Assim, no outro dia, Orion surge e começa o julgamento onde ele vai ser o delator, a defesa e o juiz, porque fazer diferente seria um insulto ao seu status de Pai Celestial. Orion diz que, apesar de terem conseguido deter os avanços de Darkseid, ele ainda tem a equação antivida, e o Sr. Milagre sugeriu que ele e Orion poderiam estar sendo possuídos pela antivida. Assim, Scott poderia ser um infiltrado de Darkseid. E para descobrir isso, ele vai precisar responder algumas perguntas de forma clara com verdadeiro ou falso, sem meio termo. Nesse momento, começa uma sucessão de questões, onde Scott admite ter pensado ser possuído por um momento e que acusou o Pai Celestial de sofrer o mesmo. Então é verdade que o Sr. Milagre acredita que Orion é de fato um agente de Darkseid e que ele não é. Orion argumenta que um agente de Darkseid negaria ser um agente de Darkseid e que ele pode até não saber que é um, se tiver mesmo possuído.
Nesse momento, Scott pergunta se isso tudo é uma armadilha da qual ele não pode escapar. Com as perguntas, então Scott admite odiar o seu próprio pai, Isaiah, o antigo pai celestial. Ele odeia Orion, Nova Gênese, Apocalipse, a sua carreira, a sua infância, a sua vida. Ele odeia Deus e se odeia. Com todo esse ódio, Orion então o acusa de traição. Como Scott tem tanto ódio e a equação antivida é ódio, por consequência Scott é a antivida. Ou seja, um agente de Darkseid. Dessa vez, sem falar nada, Scott apenas grita quando não aguenta mais aquela pressão e avança dando um soco em Orion, que fica espantado por aquela explosão de raiva. A Grande Barda é a única que consegue acalmá-lo, e então Orion se levanta e o considera culpado. Em 3 dias, ele deverá ser executado na Sala do Trono em Nova Gênese. E enquanto Orion sai, Barda continua abraçando Scott, que apenas diz que não pode mais. Depois desses acontecimentos, Scott passa os seus últimos dias na Terra com a Grande Barda antes da sua execução. Eles passam por vários momentos, como visitar a Calçada da Fama, aqui com a marca de Jack Kirby, o seu verdadeiro criador. Eles têm relações e também visitam o túmulo de Oberon. O casal sai para comer, fechando o dia com a luz das estrelas. Mas por mais que tenha sido um ótimo dia, é um dia triste. Esse seria o último momento deles antes da execução de Scott Free. Naquela noite, na cama, Scott ouve barulho e vê que se trata de 2 guardas reais de Nova Gênese prontos para levá-lo. Mas Funk Flashman vem junto, dizendo que ele não pode sumir assim para o seu público. Então precisa fingir que se trata de uma continuação daquele suicídio, que seria uma nova tentativa de escapar da morte. Mas de repente, a Grande Barda aparece e golpeia aqueles 2 guardas até a morte e nocauteia Funk, pedindo para que Scott fique. O casal queima os corpos dos guardas reais, enquanto Funk fica amarrado no apartamento deles. Scott e Barda vão para Nova Gênese, mas não para sua execução, e sim para uma rebelião contra o Pai Celestial. O Senhor Milagre não se deixaria ser executado graças à Grande Barda. Durante todo o avanço até a Sala do Trono, os dois passam por vários conflitos e armadilhas, mas a principal conversa entre eles é sobre reformar o seu apartamento para conseguir um quarto extra. A ideia era realocar a sala, a cozinha, o closet, tudo para fazer um quarto a mais. Só que, para que fazer um quarto a mais? Então, quando os dois chegam próximo ao seu destino e encontram Magtron, o braço direito do Pai Celestial, e enquanto Barda lutava com ele, ela revela que precisam de mais um quarto porque ela estava grávida. Barda se levanta e nocauteia Magtron, enquanto o Senhor Milagre se levanta para abraçá-la e dizer que a ama. Ele está muito feliz com essa notícia. É como ter um novo motivo para continuar vivo. Só que antes disso, ele precisa confrontar Orion, o Pai Celestial. Barda o aconselha a conversar com seu irmão, mas caso ele não aceite as palavras, a violência seria necessária. Mas ao entrar na Sala do Trono, Orion tá caído no chão, no meio de uma poça de sangue. Scott corre e vê alguém na sua frente, então ele grita questionando o que ele fez. Aquele era Darkseid, dizendo que ele não faz. Darkseid é. Um tubo de explosão é aberto. A Grande Barda entra na sala e vê Scott em choque. E ao perguntar o que aconteceu, ele responde que viu o rosto de Deus. 9 meses depois da morte de Orion, a Grande Barda está prestes a dar à luz. Scott a leva para o hospital, onde até mesmo as fúrias femininas aparecem para prestigiar a sua companheira e querem ver o futuro novo Deus. Uma delas, Bernadette, oferece a Scott a faca Faren, capaz de matar deuses, ou seja, a única coisa capaz de cortar a pele da Barda caso seja necessário. Mas ela diz também que logo depois do parto vai querer a faca de volta para matar o Senhor Milagre na guerra entre Nova Gênese e Apocalipse, já que depois da morte de Orion, ele é o novo Pai Celestial.
Na hora do parto, o casal discute sobre nomes, e nesse momento de dor, Barda diz que pensa em algum lugar de esperança, um lugar bom. E o único lugar que pensa é na escada de Jacó, o único lugar que dava acesso para a saída dos poços da vovó Bondade em Apocalipse. A hora do nascimento se aproxima, e quando o bebê surge, ele tem o cordão umbilical enrolado no pescoço. Os médicos tentam cortar aquilo com uma tesoura, mas não conseguem. Então, com a faca Faren, Scott salva a criança. Do lado de fora, então, ele conta para as fúrias que o nome da criança é Jacó, ou Jacob, e agradece pela faca Faren. Depois desse momento, a guerra continua. A ofensiva mata Vilmar Wunderbar, e agora o Senhor Milagre é o novo Pai Celestial. Só que ao mesmo tempo, agora ele é pai e precisa dividir as tarefas da batalha com a grande Barda. Então enquanto um vai pra luta, o outro fica em casa cuidando do bebê. Inclusive Funk Flashman tá sempre por perto para ajudar, se apegando à criança como uma espécie de babá. Ele inclusive lhe dá um bonequinho do Batman para que Jacob brinque enquanto o pai sai para trabalhar. Essa rotina vai cansando Scott, tanto que num desafio de combate de canto, que deveria ser lutado pela grande Barda, mas ela não pode porque tinha consulta médica, o Senhor Milagre vai no seu lugar e acaba sendo derrotado. Só que quando Scott se sente sem forças durante as outras lutas, e quando sente a ansiedade aumentando novamente, Barda liga pra ele no trabalho pra mostrar como Jacob tenta dizer papai toda hora que vê uma foto sua. E isso o faz levantar enquanto canta Nana Neném na sua mente. É essa visão que lhe dá forças para depois de um dia de batalhas, Scott poder voltar para casa e para sua querida família. Uma negociação se inicia na tentativa de acabar com a guerra. Reuniões são feitas com Kalibak representando Apocalipse, onde eles têm várias discussões, mas nenhum acordo é oficializado. Dias se passam e o Senhor Milagre, como Pai Celestial, figura máxima dos novos deuses, precisa discutir e ser firme, mostrando que as leis e vontades oficiais devem ser seguidas, fazendo Kalibak aceitar. Mas vemos no mesmo dia, em casa, como Scott se sente tomado pela ansiedade de tudo que vem acontecendo. Numa das reuniões, Kalibak oferece um presente ao Senhor Milagre, o antigo espelho da bondade da vovó. Talvez sendo algo para afetá-lo, já que a vovó Bondade fazia Scott e Barda se olharem nele. Um espelho que mostra o interior, as reais feridas e machucados de cada um. Mesmo com o exterior bonito e alegre, depois de recuperações e procedimentos estéticos, o interior deles nunca seria restaurado de verdade. As negociações continuam e uma semana depois, Kalibak diz que Darkseid rejeitou todas as ofertas e fez uma contraproposta. Ele vai libertar todos os prisioneiros de Nova Gênese, vai recuar suas tropas, vai aceitar o desarmamento até mesmo com inspeções necessárias e vai até se desfazer da equação antivida, mas em troca ele quer apenas uma coisa, que o Senhor Milagre lhe entregue seu filho Jacob. Isso deixa Scott e Barda completamente perturbados. E enquanto Barda tenta ignorar o assunto, Scott sai para se distrair com seus amigos Ted e Michael. Mas ao chegar em casa, durante o banho, ele sente a realidade e desaba. Depois de refletir sobre o assunto, Scott chega a um impasse e começa a questionar a Barda sobre isso, comentando como eles foram criados em Apocalipse, mas hoje são felizes. Então Barda aponta que eles eram prisioneiros, eram torturados e eles não eram felizes. Scott não é feliz, ou não teria sido encontrado num banheiro com os braços sangrando, quase morto. Scott não estava bem. Ele está tentando se recuperar. Oberon tinha acabado de morrer. Ele não estava bem. Ele precisava escapar. E agora ele não pode deixar o seu filho passar pelo mesmo que ele passou. Logo em seguida, chega o aniversário de 1 ano de Jacob. E depois da comemoração, Scott descansa com Barda e diz que estava pensando a respeito. Darkseid vai vencer a guerra. Ele é muito maior. Então Scott vai fazer algo. Ele vai levar Jacob para chegar até lá,
Mas ao invés de entregar o garoto, Scott vai matar o seu pai. Vai matar Darkseid. Com isso, Barda concorda que é uma boa ideia. E ela vai acompanhá-lo. Os dois então se preparam. Eles levam Jacob no seu carrinho de bebê. E Scott leva uma bandeja vegetariana para a reunião. Então, ao chegar, eles se deparam com Darkseid e o seu fiel servo Desaad. O casal entrega a criança, cumprindo a promessa. Com isso, Darkseid vai tirar suas tropas e cumprir todo o acordo, inclusive o acordo sobre a equação antivida. Acontece que a equação é conhecimento, então não pode ser apagada. O que Darkseid faz é tirar o seu próprio olho, assim ele não poderia emitir os raios ômega, e com isso não teria como usar a equação antivida. Desse jeito então, selando o acordo, o Sr. Milagre diz que só falta então se despedir do seu filho. E enquanto conversa com o pequeno Jacob, ele o abraça e diz para Barda continuar com o plano. Nesse instante, ele libera o caminho e a grande Barda usa o carrinho de bebê que na verdade estava equipada com uma arma que poderia destruir qualquer coisa. Em outras palavras, não tinha como Darkseid escapar. Mas acontece que Darkseid é. E ele não morreria dessa forma, sobrepondo a arma mais poderosa e nocauteando a grande Barda. O Sr. Milagre violou o acordo e ele seria desfeito. Então Darkseid o ataca, enquanto Scott se arrasta até aquela bandeja vegetariana, onde na verdade escondia uma faca Farem. Só que essa era feita com os restos de Orion, ou seja, com o filho de Darkseid, e usada agora por Scott Free, o filho adotivo dele. Era como se os dois se unissem contra o seu pai para cumprir a velha profecia dita pela vovó Bondade. E assim, usando esse artefato e enfrentando Darkseid de frente, Scott Free o mata. Nesse momento, Desaad parabeniza o Sr. Milagre e diz que finalmente ele matou o diabo. Ele viu o medo, o abraçou e o conquistou. Ele viu o amor, o abraçou e também o conquistou. Ele desafiou o indesafiável e venceu. Agora só faltava ver o rosto de Deus. Com isso, Desaad se revela como sendo Metron disfarçado e mostra para Scott que ele está onde não deveria estar. E assim, ele lhe mostra uma visão de onde Scott realmente pertence: o mundo dos super-heróis. Scott Free vive na verdade num outro mundo, numa outra realidade. Algum tempo depois disso, o Sr. Milagre se sente melhor, tanto que ele corta a sua barba finalmente depois desse período depressivo. E nesse tempo, ele tem uma visão. Ele conversa com a vovó Bondade, que lhe diz que tudo aquilo não era real. Ele devia ter aproveitado a oportunidade que Metron lhe deu para voltar para a realidade. Scott e Barda seguem a vida com o filho em casa, enquanto partem para o trabalho. E ali, ele tem uma visão agora com o forrageador, dizendo que ele morreu na tentativa de suicídio e esse só pode ser o inferno, esse mundo de guerras diárias. Enquanto logo depois, de volta para a Terra, o casal vai no médico e descobre que a Barda tá grávida de novo, dessa vez de uma menina, uma irmãzinha para Jacob. Então Scott tem uma visão agora de Orion lhe dizendo que tudo isso só pode ser um sonho ou um paraíso, onde agora ele é o Pai Celestial, ele tem uma família maravilhosa e por isso decidiu ficar. E ao chegar em casa, Scott tem a visão de Darkseid sentado no seu sofá, mas essa visão ele decide apenas ignorar. Na rua, Scott vê o seu pai, o Pai Celestial, que diz que ele foi derrotado. Ele enfrentou e venceu a antivida, mas não foi forte o suficiente para escapar. Com isso, Scott revida com um soco. E depois disso, em casa, Scott vê Oberon, com quem conversa e o abraça, dizendo que tudo parece tão errado, mesmo que a vida pareça tão correta. É nesse momento que entendemos que o Sr. Milagre, lá no começo, não estava fazendo algo para escapar da morte. O que ele queria era escapar da vida. A vida que ele não aguentava mais.
Mas foi a Barda, o seu filho e agora sua filha que se tornaram pilares para ele seguir lutando e colocando as coisas nos trilhos. Scott tem uma vida feliz, mas isso não faz com que os seus problemas desapareçam. Essas são as únicas coisas que nenhum super escapista consegue fugir. O Senhor Milagre decidiu aceitar a vida que tem, conseguiu vencer o grande mal, mas decidiu escolher continuar nessa realidade alternativa, onde criou uma família que seja o seu porto seguro. E ao ver o seu filho, ele vê o seu rosto e o do seu pai, e o do pai do seu pai, e por aí vai. É por isso que, quando criança, ele desenhava o rosto de Deus, e ele era o seu pai, por perceber que se tratava de uma figura paterna. Mas Scott percebe como o Pai Celestial é o Deus que o abandonou. Darkseid é o Deus maligno que o substituiu. A Vovó Bondade é a deusa que o torturava. E todas essas figuras o maltratando foram os motivos para chegar no ponto onde ele tentou suicídio. O mundo perfeito pode não existir, mas você pode criar o seu próprio mundo onde você se encaixe nele. E ao perceber isso, Scott sabe que precisa ser um modelo diferente para o seu filho e para sua filha. E com isso, ele não tem mais medo. Não precisa mais fugir. E a sensação de aceitação, de ver a realidade, de olhar o seu filho e escolher qual caminho seguir, é como ver o rosto de Deus. Por isso, se Darkseid é, eles também são. E com uma base firme como a Grande Barda, Scott Free sempre pode escapar. A história termina aqui, mas tem muita coisa para ser dita ainda sobre essa HQ. A grande genialidade da história é a metáfora. Enquanto Tom King te mostra uma história sobre a vida do Senhor Milagre e sobre a guerra em Apokolips, na verdade ele só tá usando isso para te distrair do assunto principal, que é a depressão. Depois de ler a HQ uma vez, é recomendado que você leia de novo, só que tentando mudar um pouco o sentido das coisas. Darkseid é a representação do mal, o grande mal que é a depressão. Todo painel onde aparece a frase Darkseid pode ser visto como a ansiedade aumentando, o momento de tensão onde uma pessoa depressiva se sente mais angustiada. A vida do Senhor Milagre aqui é algo fora do mundo de super-heróis. É uma representação de como ele deseja fugir da realidade e alguns momentos mais intensos podem perturbar esse mundo, que é mostrado quando os quadros dão uma leve distorcida. O nascimento de um filho é algo que faz a pessoa ter motivos para continuar, mas as perdas são motivos para se abater, como a perda de um irmão ou de um amigo que era quase um pai. Se você substituir a guerra em Apokolips como a rotina de trabalho numa empresa, por exemplo, se você substituir Orion como aquele chefe, aquele coordenador insuportável, se você substituir as batalhas como os trabalhos, as negociações do dia a dia, se você substituir a equação antivida como sendo o salário, o dinheiro necessário para sua vida, e principalmente se substituir Darkseid como a personificação da depressão, a percepção dessa história é completamente diferente. Por isso, eu recomendo muito uma segunda leitura com uma visão distinta de como é a cabeça de uma pessoa depressiva, como é querer escapar de algo. A Barda é o único motivo de felicidade para o Senhor Milagre até o nascimento do Jacob, e são esses pilares que fazem com que ele continue firme, mesmo tendo momentos de tristeza ainda. A depressão não é falta de Deus, falta de trabalho ou de família. A depressão é o que é. E isso é uma das coisas mais difíceis de escapar, até mesmo para o maior escapista do mundo. Sendo essa talvez a única coisa que, em vez de fugir, ele tenha que aprender a enfrentar. Então, se você entender tudo isso ao ler Senhor Milagre, vai perceber que é desse jeito que termina a história. Senhor Milagre é uma HQ feita em comemoração dos 100 anos de Jack Kirby e não poderia ter sido feito de um jeito melhor. A homenagem a ele tá em todo o quadrinho.
Ao ler a HQ sabendo quem é o personagem é uma coisa, lendo a HQ conhecendo a primeira versão e as primeiras histórias escritas pelo Kirby é outra. E ao ler a HQ conhecendo os bastidores da criação e de tudo que o Kirby sofreu, é desbloquear o 100% de entendimento. São várias camadas usadas para a criação dessa história, além do tema principal, que é a ansiedade e a depressão. Colocar o maior escapista do mundo não conseguindo escapar da sua própria rotina, não conseguindo escapar dessa realidade, é algo genial. Os 9 quadros idênticos em todas as páginas ajudam a reforçar isso, sendo, além de um olhar claustrofóbico, uma visão de grade, de prisão mesmo. O quadrinho tem uma mensagem pesada e forte, onde o foco não é a guerra em Apocalipse ou os novos deuses, e sim o dia a dia e como os traumas marcam a vida das pessoas. Viver com ansiedade e depressão é basicamente como mostrado aqui. Você não pode parar. No dia a dia, as cores são frias e escuras, mas na hora de sair de casa ou de ir para o trabalho, você precisa vestir uniformes coloridos e mostrar cores quentes, usando uma máscara e fingindo para o mundo que tá tudo bem. Por isso, o roteiro é genial. Além da narrativa perfeita, com falas extremamente bem trabalhadas, com humor natural e uma mensagem que pode parecer confusa numa primeira leitura, mas quando você tem esses sentimentos, é como se estivessem traduzindo a sua dor para as páginas de um quadrinho. E a arte acompanha a história de forma que parece um casamento perfeito. Senhor Milagre é como um quadro de arte abstrata, onde cada um vê e entende o que o seu interior decidir. Por isso, a história realmente não fica explícita se é parte da cronologia oficial, se é um sonho, se é um pesadelo, se é um pós-vida ou se é uma realidade na sua mente feita para escapar da vida. O que importa é que se trata de demonstrar uma forma de continuar vivo e que suicídio nunca é uma opção. Não se trata de uma HQ de super-herói, e sim uma HQ com super-herói para mostrar realmente como é viver com ansiedade e depressão. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.